Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. É dia de clássico no Maracanã. Clássico que já fechou o Campeonato Brasileiro. Foi final em 1984, mas as situações agora são bem diferentes. Fluminense, de olho no Mundial de Clubes. O Vasco, de olho numa recuperação. E o reencontro do técnico Fernando Diniz com o ex-clube. Tudo isso e muito mais a gente vai debater agora. Antes, eu peço a você o seu like, seu comentário, quanto é que vai ser o jogo, já manda o seu palpite e, claro, se inscreve no nosso canal. E a dica que eu trago para você, presente especial, tá aqui o QR Code no cantinho na tela, é o nosso aplicativo Flash Score. É muita informação na palma da sua mão e em tempo real. Estatística para você se divertir, tirar onda com os amigos. Aliás, falando em tirar onda, eu quero convocar o Eduardo Gerac porque ele tira onda com as informações e opiniões aqui no nosso pré-jogo. Edu, um jogo grande, Fluminense e Vasco, mas numa situação bem diferente. Fluminense na 7ª posição, Vasco na 13ª, numa corrida de recuperação. O que esperar desse jogo? Que não terá Coutinho de um lado, suspenso, e Nonato também, elencando, Facundo Bernal. A gente vai falar sobre isso, desfalques do Flu. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem? Sim, um abraço a você, a todas e a todos. Não, sem dúvida, né? Esses desfalques aí já chamam a atenção, são nomes bem importantes, né? Dos dois lados, tanto do Vasco, o Coutinho, claro, quanto também o Nonato, enfim, e outros desfalques aí do Fluminense. O Fluminense, que apesar de estar numa situação até que confortável na tabela, né? 7ª colocação, mas nos últimos 3 jogos só tem uma vitória, né? Venceu o Sport lá 3 rodadas atrás, né? Venceu o Sport por 2-1. Depois, claro, aí tem outras competições no meio, né? Tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, mas aí perdeu para o Galo, né? Lá em BH, e o último resultado, o empate lá em Caxias do Sul com o Juventude 1-1. O Renato ainda tá tateando, vamos dizer assim, né? Essa equipe do Fluminense. Claro que tem boas surpresas, podemos dizer assim, né, para a torcida do Flu e para o próprio Renato. Inclusive, a gente tem uma tela para mostrar o Hércules, né? O Hércules que jogou muita bola nessa última partida aí contra o Juventude. Temos até o mapa de calor dele, né? Ele que fica ali mais como volante, mais um pouco do lado direito ali da defesa do Fluminense, mas ele foi muito importante, inclusive, para iniciar as jogadas do Fluminense nessa partida contra o Juventude. Ele, inclusive, fez o gol do Fluminense, né? No empate de 1-1 lá em Caxias do Sul. Ele que, pelo nosso aplicativo aqui da Flash Score, né, Fábio, que dá as notas para todos os jogadores em todas as partidas, ele recebeu nota 8.1. Ele foi o melhor em campo dos dois times, contando também as notas dos jogadores do Juventude. Tem alguns detalhes importantes nesse mapa de calor do Hércules que você bem destaca aí no nosso pré-jogo e na formação que o Renato Gaúcho vem utilizando. Ele mantém 3 atacantes. Ele tem tentado fazer isso com o Fluminense para que o time sufoque o adversário. Agora, a minha dúvida é, será que ele vai marcar lá no campo de ataque, daquela pressão, para evitar a saída de bola, que é uma característica dos times do Diniz, Edu? Então, essa é uma boa pergunta. Essa vai ser uma coisa interessante de a gente acompanhar. Porque, sem dúvida, né, o Fernando Diniz, agora já falando um pouco até do Vasco, né? O Fernando Diniz chegando aí ao Vasco, voltando, né, retornando ao Vasco da Gama. E, claro, a gente sabe que ele gosta daquele jeito de sair jogando. Ele mesmo já falou que a imprensa pega muito no pé dele, porque ele tem um levantamento lá que mostra que isso dá muito mais certo do que errado, mas quando dá errado, todo mundo cai matando em cima da saída do Diniz, né? Olha que eu tendo a concordar com ele, mas enfim, claro que vamos ver jogo a jogo, né, dia a dia, como essa equipe do Vasco da Gama, sob o comando do Diniz, vai se comportar. Mas essa é uma questão interessante, porque, claro, o Renato conhece muito, né? Os dois treinadores se conhecem bastante, e vamos ver se ele vai ter essa ousadia, eu diria, de colocar o Fluminense lá em cima para bloquear as saídas de bola do Vasco da Gama. Essa é uma pergunta interessante que a gente vai ter que acompanhar aí durante esse importante clássico, né, para as duas partidas, para as duas equipes, partidas essa que
como você disse, né, agora daqui para frente, tem um peso todo especial para o Fluminense e para os outros times também que vão disputar o Mundial de Clubes, porque é aquela coisa, são só mais 2 jogos, né? Porque esses times que vão lá para o Mundial, ou para a Copa do Mundo da FIFA, né, de clubes, como a FIFA está chamando oficialmente o campeonato, esses times não vão ter aquela última rodada, né? Eles vão poder focar na última rodada do Campeonato Brasileiro antes do início da competição, lá no segundo final de semana de junho, se eu não estou enganado agora. O que é pelo menos, né, Edu? Desculpa até te interromper, mas o que é pelo menos de bom senso, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Os times se prepararem melhor para uma competição tão importante, tão pesada quanto essa, né? Exato. E aí, do lado ofensivo do Vasco, Fábio, a grande questão que fica também é até que ponto o Vasco vai conseguir produzir mais, né? Esse time, porque o Diniz gosta muito da bola, né? Gosta que os times dele tenham demais a bola, mas o Vasco, a gente tem até também uma tela para mostrar aí do Cruz Maltino, em termos de finalizações, de chances criadas de gol, não tem criado tanto assim. É verdade que os números, e a gente tem um mapa de finalizações aqui do Vasco contra o Fortaleza, né, que o Vasco venceu por 3-0, e foi interessante porque, pelos números aqui da Flash Score, o Vasco criou 2 chances claras de gol e fez 3 gols, porque um dos gols não foi uma chance tão clara assim, acabou, claro, conseguindo obter o gol. Então é isso, o Vasco precisa criar mais chances claras, né? Precisa estar mais presente na área adversária, precisa ser mais agudo, ser mais contundente. A gente sabe que, claro, que o Diniz gosta de times assim, vamos ver se ele consegue mudar essa chave rapidamente. É claro que isso já vem acontecendo, eu acho. Se a gente analisar aí os últimos jogos do Vasco já sob o comando do Diniz, em todas as competições, isso já vem acontecendo. E agora vai ser um teste tanto, né, contra o Fluminense. Até em relação ao jogo do Fortaleza, que foi o melhor jogo, sem dúvida nenhuma, no comando técnico Fernando Diniz, eu estava olhando as estatísticas, da Flash Score, perdão. Aliás, convido a galera a baixar nosso aplicativo, tá? Que é muito legal e é importante para a galera ter na palma da mão. Foram 14 finalizações, 7 no alvo. E o que chamou a atenção nesse jogo, além da parte física, que o Vasco vem sendo muito cobrado pela parte física, né? Morria no segundo tempo e tal, mas o Vasco correu. Mas um outro fato me chamou a atenção, Edu. Os jogadores do Vasco pisaram na área. Exato, então. Foi um time que pisou na área. Verrete, Nuno, Ryan, Coutinho. O Vasco chegava com 3, 4 às vezes, Tietê, como elemento surpresa. Isso já é um efeito Diniz, Edu. Não, então, exatamente. Eu concordo plenamente com você. E agora a questão é da sequência a isso, né? Isso que os números mostram, né? Principalmente nessa partida aí contra a equipe do Fortaleza. Agora é dar sequência a isso, sem dúvida. E além disso, né? O que ajuda demais essa construção ofensiva do Vasco, e a gente até colocou ele aí na imagem, não foi por acaso, né? O Verrete que está fazendo gol de qualquer forma, em qualquer partida. A média é 1 gol a cada 2 jogos, né? Ou seja, ou meio gol por jogo, né? Que não existe meio gol por jogo, mas enfim, 1 gol a cada 2 jogos. Ele está realmente sendo aquele artilheiro matador, vamos dizer assim, que o Vasco precisa. Então, assim, tudo está conspirando a favor, né? O estilo ofensivo do Diniz, isso todo mundo conhece, todo mundo sabe. O Vasco fez uma boa partida contra o Fortaleza, realmente foi muito eficiente, e os números, como você disse bem, mostram isso, né? Agora é realmente dar sequência. Então vamos ver se o Vasco vai conseguir fazer isso contra o Fluminense, que também está numa boa fase, podemos dizer assim, com o Renato Gaúcho, que aos poucos vai colocando a cara dele, né, no time do Flu. Eu não tenho dúvida que será um grande jogo no Maracanã, e o Daniel Kaiser vai contar tudo aqui na Flash Score, Edu. Mas eu quero trazer um outro detalhezinho antes da gente caminhar para a nossa reta final, que a galera sempre gosta. Confrontos. A história de Vasco e Fluminense. 393 jogos. 155 vitórias do Vasco. 123 do Fluminense. 115 empates.
O Vasco, no último jogo, perdeu para o Fluminense. O Campeonato Carioca 2025, né? Nessa temporada. Na verdade, nos últimos 5 jogos, né? Temos só uma vitória do Fluminense contra o Vasco. Que foi esse jogo, do dia 5 de fevereiro, 2-1 para o Fluminense. Exatamente. O próprio Diniz... Não, eu ia falar, e aí, desses 5 jogos, tem essa vitória do Fluminense, um empate e 3 vitórias do Vasco. E até o Diniz falou, não sei se engloba o período do Diniz, porque ele falou, quando eu estava no Fluminense, o Vasco me deu muito trabalho e o Alex Teixeira jogou muito bem. Então ele tem vivo no seu HD esse jogo, né? Esse confronto. Vai ser uma grande partida, clássico. Eu acho que a régua sobe muito, mexe realmente com as torcidas e vai ser legal porque é meio a meio aqui no Rio de Janeiro. É sempre bom a gente fazer isso para o torcedor, a não ser quando não há acordo entre clubes. Casos de Flamengo e Botafogo. Vasco-Flamengo, Vasco-Fluminense, sempre meio a meio. E eu espero um grande jogo, uma grande festa no Maracanã, Edu. Não, sem dúvida, vai ser um jogaço. E essa vitória do Flu, né, 2-1, foi na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Era o Diniz do lado do Flu e o Ramon Dias do lado do Vasco. Exatamente. Então, vai ser um grande jogo. E hoje, né, sabadão, Renato de um lado, Diniz do outro. Vamos ver como é que vai ser. A galera toda vai lá dar um abraço no Diniz antes do jogo? Acredito que sim. Que eu tenho uma imagem na saída do Diniz. Jogadores chorando. Exatamente. Fluminense. Não, o Diniz tem essa característica. Por todos os times onde ele passa, né, os jogadores gostam demais dele. Claro, tem uma outra rusga, mas isso é detalhe, aquele normal. Aquele que era escalado, aquele que foi barrado. Exatamente. Para fechar, o Evaristo Macedo tem uma teoria que é a seguinte: um treinador tem 11 amigos titulares. Exatamente. Ele falava 8, né? 7, 8, aqueles que estão ali, tá por perto, não falam muito mal. Agora a gente pode ampliar para mais 11, 12, né? Que é a quantidade de reservas. E o restante quer matar o treinador, quer vê-lo pelas costas e tal, porque não vai nem para o banco. Exatamente. É mais ou menos a realidade do treinador. Sem dúvida alguma, é isso mesmo. É isso, Edu. Forte abraço para você, até a próxima, amigo. Abraço, Fábio, até mais, valeu, obrigado. Valeu, e muito obrigado a você pela sua companhia em mais um episódio Flash Score, um pré-jogo daqueles, Fluminense e Vasco. Eu conto muito com a sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho e não esquece, dedo no like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e baixe o nosso aplicativo Flash Score. É de graça, é muita informação. Nós falamos várias estatísticas aqui, todas elas tem no nosso aplicativo. É só baixar, é 0800. Um grande abraço e lembre-se, Campeonato Brasileiro é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.